Boa noite, good evening everybody. Estamos de volta para mais uma live às 19h30. Vou esperar vocês entrarem aí para que nós possamos começar a nossa live de hoje sobre um assunto que eu considero talvez um dos mais importantes que nós já discutimos até agora. E ele se chama The Talent Myth. Ou, se você preferir, o mito do talento. Então, esse assunto é um assunto que eu venho pesquisando, venho estudando sobre ele recentemente. Sempre foi um dos assuntos que me intrigaram muito. Porque dentro de sala de aula, é muito comum você encontrar os alunos com uma série de limitações com relação a uma série de assuntos. E muitas vezes, tá aí o Luiz entrou, hello sir! Muitas vezes, esses alunos, eles se colocam numa posição de achar que existe algum problema com eles quando eles não alcançam um resultado ou uma performance que eles desejavam alcançar. E é muito comum você ver alunos se desmotivando consideravelmente ao longo de anos, de muito tempo de estudo, porque eles acham que eles não têm talento para línguas, eles não têm talento para falar inglês, eles não têm as características necessárias, eles não nasceram com as características necessárias para que eles possam de fato falar inglês. E lógico, essas habilidades elas podem, de uma certa forma, também ser diferentes, né? Às vezes você pode ler muito bem, ouvir muito bem inglês, mas na hora de falar, você acredita que você não tem aquele desempenho que você gostaria. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Falamos sobre como, de uma certa forma, as habilidades são diferentes e elas acontecem de maneiras diferentes dentro do sistema nervoso, ou seja, como falar é uma habilidade que exige uma complexidade diferente da leitura, por exemplo. Mas não é essa a sensação que, na grande maioria das vezes, o aluno tem. A sensação que o aluno tem é de que ele não tem o que precisa. Em inglês a gente tem uma expressão muito legal para isso, that I don't have what it takes, né? Ou seja, eu não tenho o necessário, eu não tenho aquilo que é preciso, que é necessário para eu conseguir ter o sucesso ou ter a performance que eu desejo, né? Boa noite, grande águia, Nelson entrou também. Então, quer dizer, para que nós... qual é a pergunta principal que eu quero que nós conversemos hoje? Qual é a pergunta que eu quero que norteie a nossa conversa de hoje? E é por isso que eu acho que ela vai ser muito rica. Primeiro, o que é talento? Ele de fato existe? Qual é a natureza dessa coisa que teoricamente faz com que nós tenhamos aptidões, de uma certa forma não muito bem explicadas, que nos levam a ter sucesso com relação a tudo aquilo que a gente faz? Ou com relação a alguma coisa que nós venhamos a fazer. A pergunta é, essa característica inata, chamada de talento, de fato existe? É ela mesmo quem faz a diferença nos resultados que muitas pessoas têm? O Bruno fala inglês muito bem porque ele tem talento. E muitas vezes, quando as pessoas conversam com a minha mãe fala assim, o Bruno, desde pequeno gostava de inglês. O Robson entrou aí. Good evening, sir.
E aí, falam assim, ele gostava muito de inglês e tal. Sempre gostou muito de inglês. Aí, muitas das pessoas começam a pensar assim, tá vendo só? É desde criança. Ó, tá vendo só? Ele vem com essa aptidão, com esse talento, com essa facilidade. Essa palavra também é muito boa. Com essa facilidade de falar inglês desde que ele é pequeno. Existe alguma coisa genética que de certa forma determine o sucesso de uma pessoa em uma determinada área? Olha, o que eu quero provar hoje para vocês é que talento por si só é o nome que a gente dá para uma combinação de fatores que podem ser ajustáveis e nos levar a um determinado resultado. O que eu quero dizer é que a ideia de que talento é uma característica que nasce conosco e que nos acompanha ao longo da vida e que é a grande responsável pelos nossos resultados, eu quero provar para vocês que essa ideia já caiu por terra há muito tempo. Em 1993, um psicólogo, psicoterapeuta chamado Anders Ericsson, ele escreveu um paper, né, em 1993, que se chama The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Olha aí, a gente está falando, o Luiz falou aqui, essa questão de talento é muito subjetiva. Acredito que nossas habilidades são moldadas por diversos fatores, seja por estímulos, personalidade, recursos financeiros e etc. Então, esse pesquisador, o Anders Ericsson, ele escreveu esse paper, né, em 1993, que se chama The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, que na verdade quer dizer o seguinte: o papel da prática deliberada na aquisição de performance de excelência, né, de uma performance de um expert, né? E nesse paper ele diz o seguinte, que a média de horas que uma determinada pessoa leva de prática para alcançar a excelência em qualquer área, seja nos esportes, seja nos estudos, né, nas ciências, sejam nas habilidades, sejam elas quais forem, necessita de 10.000 horas de prática. Então, a média de horas necessárias para que uma pessoa alcançasse excelência numa determinada área de habilidade seria, em média, 10.000 horas. Em média. Algumas pessoas conseguiam fazer isso antes, outras pessoas conseguiam fazer isso depois. Só que ele começou a discutir como é essa prática. Não é toda a prática que leva à excelência. Existe uma diferença para isso. Não, Bruno, mas você tem que ver que existem alguns exemplos. A gente tem algumas pessoas que são geniais. De fato, algumas pessoas são geniais. Exatamente, Luiz. Exatamente, a média era essa. Para se atingir excelência. Tá? Por exemplo, a gente está falando aí de top performers, né? Está falando de, por exemplo, Mozart. O Mozart era um gênio da música clássica. Então a pergunta é, o Mozart era um gênio da música clássica porque ele nasceu com a aptidão, com o talento, ou foi a prática que levou o Mozart a atingir o nível de excelência que ele atingiu na vida dele? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Mozart, ele era filho de um outro músico. Na verdade, de um compositor.
na verdade, de uma espécie de pedagogo. Porque o pai do Mozart tinha essa inclinação para o estudo de habilidades. E o Mozart vivia numa casa onde o ambiente da música era constante. E todo mundo fala assim, mas gente, o Mozart começou a estudar música com 4 anos. Era um prodígio. Vamos entender as condições do Mozart. O pai era músico, o pai ensinava música. A irmã do Mozart, mais velha, tocava piano. E a irmã dele era uma sumidade no piano. E o pai dava as lições para a irmã. E ele, pequenininho, via a irmã fazendo aula de piano e ele falava pro pai, eu quero muito aprender. Sabe aquela história de irmão? Aquela competição um pouco. Meu irmão tá fazendo também, eu quero fazer, né? Quero fazer parte aí dessa história. E o pai dele achou que ele era muito novo, 4 anos. Mas falou assim, bom, já que ele quer, então vamos fazer isso. Lógico, era um ambiente completamente estimulado pela música, no qual você tinha pessoas que aprendiam música o tempo inteiro, e foi nesse ambiente que o Mozart cresceu. E essa criança de 4 anos vendo essa explosão de música acontecendo e todo mundo participando e ele alijado do processo, começou a pedir pro pai que ensinasse música para que ele pudesse também participar ali de tudo que estava acontecendo dentro da casa dele. É natural que a criança, de uma certa forma, se sinta com essa vontade, né, de fazer aquilo que ele vê. Não só a irmã mais velha dele fazendo, mas os adultos fazendo. Não deu outra. O pai do Mozart pegou o Mozart e começou a dar aulas para o Mozart, mesmo ele tendo 4 anos. E o Mozart tinha uma característica que a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho, porque é uma das características mais importantes para definir essa prática, que é uma prática diferente da prática normal, né? Que é a deliberate practice. Então a gente tem practice e tem a deliberate practice. A gente vai entender justamente a diferença entre uma e outra hoje. E uma das características da deliberate practice que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, mais aprofundadamente, é justamente essa que o Mozart tinha. Ele buscava sempre fazer coisas mais difíceis. Então ele pedia pro pai, mesmo com as mãozinhas pequenas, que ele queria uma coisa mais difícil. Depois que ele pegava uma coisa fácil, ele queria uma coisa mais difícil. E aí o pai falou, não, tudo bem, então vamos. E aí você fala o seguinte, nossa, mas o Mozart sempre teve muita facilidade. Facilidade nada. O Mozart praticava muitas horas. Começou a praticar mais horas do que a irmã, porque gostava demais da prática. O Mozart, ele adorava praticar o piano com o pai. Mas a gente tem desde os primeiros anos do Mozart de vida, antes de atingir 10 anos, o Mozart já compunha. De fato, ele já compunha. Ele compunha porque ele queria treinar algumas coisas que ele não achava nas partituras que existiam lá, então ele criava algumas coisas para ele poder praticar. No entanto, essas composições do Mozart pequeno são composições medíocres. São composições muito medíocres, que nem se comparam com as composições do Mozart depois que se tornou o compositor que se tornou. Tá entendendo? Então, assim, devagar com andor, né? Como o pessoal fala, né? Então, o que acontece? Então, Renato, how about you have a conversation with an American person, you mean? I want to see you having a conversation with a gringo. That will be a pleasure. That will be an immense and great pleasure, yes? I've already done it. Olha, Renato, eu vou dar uma palestra em inglês nas quais nós vamos ter alguns participantes que são americanos no sábado, dia 8 de junho, no sul de Minas Gerais, lá em Itajubá. Eu vou dar uma palestra para falar sobre vendas, tá? Mas acredito que ela não está aberta a todas as pessoas. Seria uma boa oportunidade de você me ver falando. Ela também não vai ser transmitida porque ela é fechada, tá? Para um grupo de pessoas, mas seria uma boa oportunidade.
eu posso filmar alguma parte dela, tá? Pra você poder ver, tá bom? Vai ser um prazer. Ou qualquer dia desse eu faço uma live aqui no Instagram, chamando algum gringo pra conversar comigo e a gente divide, né, a cena aqui, tá bom? Vai ser um prazer. Bom, então o que acontece? O Mozart tinha essa prática constante. Essa prática deliberada, né? Deliberate practice. E o que acontece? Por que eu estou falando disso para vocês? Porque muitas vezes fica parecendo, né? Tem-se a impressão de que existe algum tipo de força maior que nasce com a pessoa, que acompanha a pessoa, que faz com que a pessoa tenha os resultados que ela tenha. E a gente vai começar a esmiuçar isso, a ver que não é isso. E um exemplo para isso foi o seguinte. Teve uma vez uma pesquisa que foi feita com ice skaters. Vocês sabem o que são ice skaters? Ice skaters são ice, né, de gelo. Skaters vem de patins, né? Então, ice skaters são patinadores no gelo. E começou-se a fazer uma pesquisa sobre o número de horas que esses atletas praticavam. Começaram a pegar várias equipes olímpicas, né, de patinação no gelo, de ice skaters, para poder fazer uma pesquisa sobre como eram as práticas deles. E eles dividiram essa pesquisa em dois grupos. Um grupo era o grupo de ice skaters que estavam ali mais ou menos na metade. Assim, eles não eram os tops, tá? Eles não eram assim os os melhores. E um outro grupo eram os top ice skaters dos games, dos championships. Eram os mais tops, né? Então a gente tinha esses dois grupos de ice skaters. Um que eram os medianos, digamos assim, né? Que eram bons, mas não eram extraordinários. E a gente tinha um outro grupo de ice skaters que eram extraordinários. E aí, durante essa pesquisa, eles começaram a esmiuçar alguns dados que foram interessantes. Como, por exemplo, o número de horas que esses atletas praticavam. E eles começaram a perceber o seguinte, que os ice skaters que praticavam, os ice skaters medianos, praticavam um número de horas muito parecido com os top athletes. Eles tinham ali um número de horas muito similar de prática. E isso começou a intrigar esses pesquisadores que queriam entender se de fato a prática, ela era, a quantidade, né, de horas que se praticava, ela era determinante para o sucesso desses atletas. E eles começaram a perceber que não. Que eles praticavam mais ou menos o mesmo tipo de horas, o mesmo tanto de horas, a mesma quantidade de horas. E aí eles pegaram um outro dado. Esse, o mais importante da pesquisa. Eles começaram a contar quantas vezes o grupo de patinadores medianos caíam, levavam queda durante os treinos. E quantas vezes os patinadores top, os top ice skaters, os top athletes, também caíam. E adivinha o que eles descobriram? E aí a gente começa a ter algumas respostas sobre essa questão da prática. Eles descobriram que os top players, os top athletes, os atletas que estavam no topo, eles caíam até 3 vezes mais do que os atletas medianos. Peraí, Bruno. Não estou entendendo. Vou te explicar. De novo. Os atletas que estavam no topo da lista, esse grupo com os melhores atletas, esse grupo caía 3 vezes mais nas práticas do que
o grupo de atletas medianos. E você está se perguntando, se esse pessoal cai mais, ou seja, se esse pessoal erra mais, se esse pessoal falha mais, por que que eles são os top athletes e os medianos caem muito menos? Porque o que esse número poderia indicar numa visão muito superficial é de que os medianos são mais bem-sucedidos durante o treino do que os top. Porque os medianos quase não caem em comparação com os tops. Os tops caem muito mais. Mas os resultados nas pistas de patinação eram o contrário do que se poderia supor numa primeira superficial avaliação desses dados. O que eles começaram a pensar? Vamos analisar o que de fato acontece nessa prática. Então eles começaram a perceber o seguinte, que apesar da quantidade de horas serem as mesmas, os medianos, eles tinham uma prática na qual eles não se desafiavam muito. Eles normalmente repetiam o tipo de treino de maneira muito consistente. Já os atletas top, esses, sempre se desafiavam a fazer muito mais do que os medianos. A partir do momento que eles conseguiam fazer um salto, eles começavam a treinar um salto mais difícil. E como eles sempre se desafiavam demais a fazer movimentos que eram muito mais difíceis do que aqueles que as habilidades deles permitiam, eles naturalmente caíam mais. Então, como eles faziam uma prática focada, voltada para a superação constante das habilidades deles, eles estavam sempre caindo mais. Agora, o que é importante entender aqui é o seguinte, não é só uma prática deliberada do ponto de vista de se repetir alguma coisa que está num patamar acima do seu, para se alcançar um patamar acima do seu. Existe aí um treinamento mental para isso. Eu vou te explicar por quê. Porque esses atletas, eles não só estavam treinando mais para conseguir resultados melhores. Esses atletas estavam treinando mais como se recuperar depois das falhas. Quando você cai, você precisa de resiliência, de motivação e de força para levantar. E tudo isso é treinável. Então, a partir do momento que esses atletas top começam a treinar mentalmente essa habilidade, essa resiliência de se levantar toda vez que eles caem, eles se tornam muito mais preparados para encarar práticas de treino que exijam deles uma habilidade acima daquela que eles possuem. Bruno, o que isso tem a ver com falar inglês? Tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Sabe por quê? Porque falar inglês depende da sua capacidade de resiliência, de sempre procurar melhorar a tua performance. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nem sempre somente praticar é o suficiente. Sabe o que acontece muitas vezes? O aluno, ele fala assim, eu quero praticar conversação. Ele contrata um professor particular para praticar conversação. Aí ele fica lá e fica conversando com o professor. Ele passa horas conversando com o professor. Isso é bom para manter o inglês dele do jeito que tá. Para melhorar o inglês dele não é não. Não é.
Tanto é que muitos desses alunos, às vezes, passam meses com um determinado professor, no qual eles somente se encontram com esse professor para poder conversar e praticar. E depois de um tempo, depois desses meses, eles desistem porque eles começam a perceber que eles não estão enxergando evolução nenhuma. E de fato não estão evoluindo muito mesmo. E por que isso acontece? Porque não existe uma prática desenhada, desenvolvida, para que esse aluno melhore o discurso dele. Eu gravei o primeiro módulo do curso de inglês. No primeiro módulo que eu gravei, eu falo exatamente sobre essa prática. Porque o meu programa foi todo desenhado justamente para o aluno poder... Para exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Para o aluno poder praticar de maneira inteligente. Não adianta você simplesmente só falar e falar e falar. Você precisa ter uma prática inteligente, uma prática desenvolvida especificamente para melhorar o teu discurso. Compreende? Então, foi por isso que no curso eu passei boas aulas tratando sobre uma coisa que depois eu falo pra vocês, agora não é o momento. Mas o que é importante a gente entender é o seguinte. Olha, o Luiz tá falando assim, que a mãe dele falou que eu sou muito cheiroso. I appreciate it. I appreciate it. Minha mãe que fez. Bom, pra gente continuar nesse assunto sobre essa história da prática e sobre um outro item que faz essa prática diferente, agora eu vou falar para vocês de uma outra característica da deliberate practice, que é a seguinte. O Brasil, por muito tempo, e até hoje ainda faz isso, exporta para o mundo inteiro jogadores de futebol. E um grupo de pesquisadores se sentiu muito curioso sobre o fato de que o Brasil exportava jogadores de futebol. Por que razão o futebol que foi inventado na Inglaterra tinha um celeiro de excelentes jogadores aqui no Brasil? Aí o povo fala assim, não, porque lá o pessoal joga muito futebol. De fato, no Brasil se joga muito futebol. Mas na Inglaterra você também tem pessoas, você tem jogadores que também jogam muito futebol. Na Argentina também você tem muita gente que joga muito. Entanto é que nós temos muitos jogadores argentinos que também são exportados. Não na mesma intensidade e quantidade que jogadores brasileiros. No entanto, também temos alguns talentos. Mas o Brasil sempre foi mundialmente conhecido pelos ídolos do futebol. Isso já há algum tempo. Então esses pesquisadores ficaram curiosos para poder saber por que o Brasil exportava tanto jogador de futebol. E eles vieram para cá e falaram assim, bom, vamos ver se são as horas, né? Se é justamente o fato desses meninos, né, ficarem jogando aí o tanto que jogam. E aí eles começaram a perceber o seguinte, que, lógico, no Brasil também se praticava muito futebol, se jogava muito futebol, mas essa não era a principal característica. A principal característica era a seguinte. Normalmente, os garotos brasileiros estavam acostumados com uma modalidade muito comum aqui no Brasil de futebol chamada de futsal, que se baseia basicamente num espaço menor do que um campo de futebol, no qual esses meninos, esses garotos, esses adolescentes que não tinham o luxo de jogar futebol num gramado amplo, grande, tinham que achar ali nas brechas, nos encantos e nos cantos, num pequeno espaço possível, a possibilidade de ver ali um campo de futebol e de jogar. E o que isso
fez e até hoje faz com que aconteça com esses garotos. Esses garotos, quando eles saem de anos de prática dentro dessas quadras menores, pequenas, e se veem num campo gigantesco, eles treinaram antes em condições muito adversas. Porque o espaço era reduzido, então eles precisavam se mexer mais rápido, eles precisavam ter reflexos mais rápidos, eles precisavam pensar mais rápido e eles precisavam correr mais. Porque quando você está num campo maior, a bola ela demora para chegar para você. Quando você está jogando futebol num campo de futebol de tamanho real, você pega poucas vezes na bola. Você chuta muito menos. Porque as chances da bola chegar em você são menores. Se você está num espaço desse tamanhinho, com um monte de nego do teu lado, você tem que correr muito mais rápido. Entende? Você tem que voar, você tem que pensar mais rápido, você tem que enxergar o jogo mais rápido. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que esses caras que jogavam, esses brasileiros que jogavam futsal, né, desde moleque, desde pequeno, esses caras tinham um desempenho incrivelmente maior quando eles iam para um campo grande. Por quê? Porque a prática que esses caras tinham tido eram em condições que faziam com que eles tivessem que estar muito mais atentos e preparados para todas as condições que surgiam e ao mesmo tempo também fez com que eles praticassem muito mais. Eles tocavam na bola muito mais, eles faziam passe, eles passavam a bola para os companheiros muito mais vezes. Quando você está num jogo de futsal que é menor, que você tem que fazer as coisas muito mais rápido, você acaba treinando muito mais, você acaba correndo muito mais. Quando você está num campo grande, com 11 de cada lado, você pega menos na bola, você chuta menos, E isso multiplicado por anos de prática fez com que o Brasil se tornasse um celeiro de jogadores de futebol. Entende? Olha, a Flaviana entrou no Instagram. The best, um dos melhores professores. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Saudade, miss you lots, miss you lots. Olha a diferença que a gente tem entre o jogador aqui no Brasil, né, que treinou nessas condições adversas, que treinou muito mais, que teve que pensar muito mais, anos a fio fazendo isso. Esse cara tem muito mais chances de sucesso do que um cara que treinou num campo grande, tocou menos na bola, fez menos passes, enfim. Tudo isso. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Existe uma coisa, que é uma das coisas mais importantes no processo dessa deliberate practice, dessa prática deliberada, que é o quê? Feedback. Você treina e ao mesmo tempo você avalia e analisa os teus resultados com relação ao resultado que você quer alcançar. Então, esse feedback ele é muito importante para você poder conseguir retroalimentar a tua prática, avaliar o que você precisa mudar para você poder alcançar aquele resultado melhor que você quer. Então não é só simplesmente praticar, é praticar utilizando feedback retroativo, quer dizer, você retroalimentar esse processo, você pegar aquele feedback, olha, eu preciso melhorar isso, e trabalhar para nessa tua próxima prática procurar ajustar esses pontos que você percebeu durante a tua prática. Uma coisa muito importante nesse aspecto, e aí a gente entra numa questão relacionada à programação neurolinguística que eu acho importantíssimo, é o seguinte. E essa foi uma avaliação que eu fiz. A gente tem que tomar cuidado quando a gente elogia alguém por performance. Inclusive eu
eu tive que reavaliar a maneira como eu dava feedback para os meus alunos. Como você dá o feedback pode vir a gerar na cabeça dos teus alunos uma série de crenças que não são boas. Por exemplo, o teu aluno vai conversar com você, né? E ele tem uma boa performance numa prova oral, por exemplo, na qual existe uma conversa, você avalia o aluno e ele tem uma boa performance. E aí o professor chega pro aluno e fala assim: ah, você é muito bom em inglês. Esse feedback, ele não é legal. Por quê? Eu tenho que fazer com que o meu aluno pense que ele não é bom em inglês? Não, não é isso. Não é isso. É lógico que eu quero que o meu aluno pense que ele é bom em inglês. Porém, eu preciso que ele entenda, e isso é muito importante, isso foi o que as pesquisas mostraram, e já eu vou falar sobre um exemplo com isso com vocês, é o seguinte: eu não posso fazer com que ele pense que a performance dele é positiva em função do que ele é. Porque se eu faço isso, eu não estou reforçando a crença nele de que ele precisa praticar. E ele inconscientemente começa a se acomodar na capacidade que ele acredita ter inerente a ele de falar bem. Então, é muito importante que eu, como professor, eu dê um feedback para o meu aluno com relação à performance. Olha, você estudou bem para a tua prova, viu? Você praticou bastante. O resultado que você teve foi muito bom. Parabéns pela sua prática. Parabéns pelo seu esforço. Isso vale até para os filhos, tá? Bruno, com base no que você está falando isso? Eu estou falando isso com base numa pesquisa que foi feita com um centro de treinamento de tênis que exportava estrelas do tênis. E tinha um coach lá, que esse coach, na cidadezinha dos Estados Unidos, esse coach, todo mundo queria treinar com esse coach, porque esse coach, impressionante como ele pegava as crianças, adolescentes e tal, e a molecada se tornava estrelas do tênis. E aí, esse pesquisador, que na verdade foi campeão muitos anos de table tennis, né, que é o tênis de mesa, né, eu chamava de ping-pong, mas eu acho que não pode. Eu acho que tênis de mesa é o termo politicamente correto para isso. Mas é o conhecido ping-pong, né? Tênis de mesa, table tennis. E o Matthew Said, que é esse pesquisador / campeão de table tennis, ele fez uma pesquisa sobre esse centro de treinamento de jogadores de tênis. E ele descobriu o seguinte, que o método do treinador, inconscientemente, porque esse treinador ele não sabia direito o que ele estava fazendo, ele não havia estudado sobre como dar feedback. Inconscientemente ele sabia qual era o feedback que funcionava e o que não ele simplesmente fazia, mas isso era inconsciente, era uma competência inconsciente desse coach, mas o Matthew percebeu esse padrão na maneira como o coach se comportava. Então sempre que o coach dava um feedback positivo, ele nunca, eu digo e repito, nunca ele fazia um elogio sobre o atleta. Ele sempre fazia um elogio sobre o esforço, sobre a prática, sobre a performance. Ele fazia um elogio sobre o trabalho do atleta e nunca sobre a identidade do atleta. Então ele nunca dizia para o atleta, você é muito bom. Não. Ele falava assim, nossa, você se esforçou muito.
Nossa, gostei do trabalho que você desenvolveu. Parabéns por você ter... parabéns pelo teu treinamento. Parabéns pelo teu esforço. Então, esse tipo de feedback direcionava o mindset dos atletas para o fato de que eles precisavam treinar, eles precisavam praticar para que eles conseguissem o êxito. Por quê? Porque muitas pesquisas identificaram o seguinte: quando a pessoa começa a receber uma série de feedbacks sobre o que ela é, isso acaba fazendo com que, por ela acreditar que ela seja aquilo, né, que ela tenha talento e inerente habilidade para uma determinada função, ela começa a entrar em zona de conforto. Olha para você ver. Então, é muito importante a gente, quando dá o feedback positivo, dar o feedback positivo sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento. Por quê? Porque aí a gente consegue entender, começa a criar esse mindset de que o trabalho e a prática, não é qualquer prática, mas a prática, a deliberate practice, a prática voltada para a performance, ela é a responsável pelo êxito. Algumas características eu considero que são importantes para essa deliberate practice. Mas, no fundo, o que a gente quer ter são bons resultados ao falar inglês. A gente quer falar inglês bem. E como a gente quer falar inglês bem, eu acredito que existem 3 características que nos levam a exercer essa habilidade bem. Uma dessas características é prazer. É você descobrir maneiras de praticar que façam com que você goste daquilo, que façam com que você tenha prazer naquilo. Então, é muito importante que quando você estude inglês, você sempre, como a gente está falando do estudo de uma língua, né? E principalmente a gente está falando do estudo da língua talvez mais importante do planeta, da língua que produz conteúdo em todos e mais diversos assuntos, com toda a certeza absoluta, existe disponível na internet para você uma gama infinita de conteúdos sobre assuntos que você gosta muito em inglês. Vídeos, textos, filmes, séries. Com toda certeza existem muitos conteúdos com relação a algum assunto que você gosta muito em inglês. Então, o teu estudo, quando ele é voltado para alguma coisa que você gosta, isso faz com que você tenha prazer em fazer aquilo. Como isso faz com que você tenha prazer em fazer aquilo? Isso automaticamente estimula a tua prática. Entende? Então é muito importante que você consiga alinhar a tua prática a assuntos que tem a ver com o teu gosto pessoal, que tem a ver com as tuas vontades, com os teus desejos. Uma segunda característica que faz com que você tenha sucesso ao falar inglês, que tenha sucesso a aprender inglês, é quanto de prática que você tem, ou seja, o tempo que você se dedica para isso. É lógico que o tempo também faz diferença. Ele não é a única variável. Prazer é uma, por exemplo, mas o tempo também é uma variável. Quanto mais você praticar, e quanto mais você praticar da maneira correta, quanto mais você praticar de uma maneira inteligente, mais chances você vai ter de conseguir atingir aquele nível de fluência que você tanto deseja mais rápido. Agora, como eu disse, essa prática não é qualquer prática, é a deliberate practice. Quais são as características da deliberate practice?
Muito simples. Primeira coisa que é fundamental para definir a diferença entre deliberate practice e regular practice. Ou seja, regular practice é aquela prática que é comum, é aquela prática regular, né? É aquela prática que, por exemplo, o motorista de táxi faz. Né? Ele dirige o dia inteiro, o motorista de Uber, ele dirige o dia inteiro, mas não é por isso que ele é piloto de Fórmula 1. Porque para ele ser piloto de Fórmula 1, ele precisa ter um outro tipo de prática. Uma prática que tenha um objetivo específico. Essa é uma das características da deliberate practice. Ou seja, você tem que ter goals que sejam challenging. Ou seja, você tem que ter goals que sejam desafiadores. Você tem que ter objetivos que sejam desafiadores. Esses objetivos desafiadores precisam ser o quê? Precisam ser pontos de performance que você quer atingir que sejam necessariamente superiores às habilidades que você já tem. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo simples. Isso eu faço muito com os meus alunos. É um exemplo muito simples. Tem aluno que só usa Simple Past. Simple Past, Simple Past, Simple Past, Simple Past, Simple Past, Simple Past. Você tem que forçar o cara a usar Present Perfect. Se você quer que o cara melhore o inglês dele, se ele quer melhorar o inglês dele, você precisa raise the bar. Então você precisa chegar para ele e você precisa falar, olha, eu quero que você responda para mim essas perguntas aqui. Aí ele vai responder com Simple Past e você fala, não, eu quero com Present Perfect. E aí ele vai forçar para poder montar aquilo ali. Aí você vai falar, essa é outra. Aí você vai montar um outro foco com aquela pergunta. Aí você vai colocar uma outra palavra para ele poder utilizar na resposta dele, utilizando o Present Perfect, com mais um advérbio, por exemplo. Aí você vai pedir depois que ele faça perguntas utilizando o Present Perfect. E aí você vai forçar ele a utilizar o Present Perfect. Não é só practice. É deliberate practice. Então, a gente tem aí definido um objetivo, nesse caso específico, por exemplo, no caso da competência linguística da fala do aluno, é fazer com que ele use o present perfect. Então, você tem que criar a prática naquela conversa para que ele use o present perfect. De novo, é por isso que eu não entendo por que algumas pessoas chegam e falam assim, eu não entendo isso. A pessoa chega e fala assim, não precisa estudar gramática. Oi? Oi? Não, aí você vai falando errado. Não, uma hora você vai descobrir que tá... gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Isso não tem o menor cabimento. Tem menor cabimento. Essa prática não é inteligente. Não é prática inteligente. É prática. É regular practice. Não é deliberate practice. Então, assim, você entender qual é o teu objetivo é o primeiro ponto da deliberate practice. Então, o meu objetivo é alcançar um nível maior, esse nível. Então, eu vou me forçar para fazer isso. Depois, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer a minha prática. My practice is with focus. Então, a minha prática, ela tem foco. Ela tem objetivo. Setei o meu objetivo e eu vou praticar com o foco naquele objetivo. Eu vou praticar com a minha concentração voltada especificamente para aquele objetivo. Essa é a segunda característica da deliberate practice. A primeira é challenging goal, ou seja, um objetivo desafiador. A segunda característica é practicing with focus, ou seja, foco na sua prática. Você, quando seta aquele objetivo, você faz a prática com o foco no objetivo que você estabeleceu para você. Essa é a segunda característica da deliberate practice. A terceira característica da deliberate practice é a repetição. Você vai repetir consistentemente depois que você setou o teu objetivo, que você vai focar naquele objetivo específico durante a tua prática. Você evidentemente vai ficar mudando esses objetivos para que você possa, depois que você tem o feedback, porque primeiro você vai setar o objetivo, depois você vai praticar com o foco naquele objetivo. Então você vai começar a repetir.
Só que nesse processo de repetição, é importante que você tenha feedback, porque o feedback é o que vai te dizer que está indo bem ou que está indo mal. O que está de acordo com o teu objetivo e o que está saindo do teu objetivo. E você vai buscar soluções para poder conseguir, através do feedback da tua prática, fazer com que essa repetição seja uma repetição inteligente em busca do teu objetivo. Atingiu aquele objetivo? Ótimo. Next. Qual é agora o meu próximo objetivo? Né? Thank you. Next. Thank you. Next. Então, agora que eu atingi um determinado patamar, eu preciso alcançar um outro patamar acima desse patamar. Entendeu? Então aí eu preciso de novo. Seto o objetivo, pratico com concentração, repito, feedback e entro nesse loop. Essas são as 4 características básicas da Deliberate Practice. Tá? Regular Practice é só praticar, é só repetir. Deliberate Practice, não. Deliberate Practice significa, primeiro, setting challenging goals, ou seja, estabelecer objetivos desafiadores. Segundo, practicing with focus, ou seja, praticar com foco, com concentração em cima daquele objetivo específico. Terceiro, repetition, ou seja, repetição, repetir, repetir, repetir. Quarto, feedback, ou seja, entender o que eu fiz certo, entender o que eu fiz errado e refazer esse ciclo, lógico, agora com uma melhora da minha performance. Eu estou falando tudo isso para vocês porque eu desenvolvi um instrumento que ele ajuda o aluno a falar inglês através de uma técnica na qual eu forço a criação sináptica. E esse treino que eu desenvolvi para fala, ele é um treino muito específico. Eu criei mesmo e eu que fiz. Esse é um device, digamos assim, do curso que eu que desenvolvi. Então, todas as práticas do curso de inglês, são com essa ferramenta, que é uma ferramenta que foca especificamente na criação sináptica dentro do teu centro de fala para determinadas estruturas da língua, para que você fale inglês da maneira que você quer. Ou seja, não é só practice, é deliberate practice. E a deliberate practice, ela se baseia exatamente nessa característica principal, que é o quê? Criação sináptica. Essa é a chave da masterização de qualquer habilidade, seja ela qual for. É criação sináptica. E no curso eu coloquei essa ferramenta em todos os módulos. Quando o aluno está estudando o módulo, ele necessariamente faz a deliberate practice das estruturas daquele módulo. Falando, que é para ele criar sinapses no centro de fala dele, para que ele possa falar inglês. Olha, sempre que a gente quer atingir uma habilidade que a gente não tem, a gente precisa mapear isso. A gente precisa mapear o que eu preciso fazer para atingir aquela habilidade. Com o curso, o que eu fiz foi exatamente isso. Eu mapeei. Então eu dou um passo a passo de tudo aquilo que você precisa para ser fluente. Em breve, o curso vai estar disponível nas plataformas online, tá? Muito em breve. O curso, os primeiros módulos, inclusive, já estão gravados. Eu estou fazendo algumas mudanças aí com alguns parceiros aí de ferramentas, né?
online, mas o curso já está com os primeiros módulos gravados e ele vai inovar, porque ele vai trazer uma ferramenta que vai fazer com que os alunos de fato falem. Todo o meu background de neurociência, né? Toda essa minha experiência com neurociência me ajudou a desenvolver ferramentas inteligentes para os meus alunos. E é exatamente isso que eu vou fazer no curso de inglês com o Bruno, que estará disponível na semana que vem para essa primeira turma, tá? É uma turma que eu vou começar com muito carinho, muita paixão, porque é uma turma, vai ser a primeira desse projeto, um projeto importante para mim, um projeto que faz com que eu consiga exercer coisas que eu gosto muito, né? Que é a minha criatividade, é utilizar todas as habilidades que eu tenho para criar. Eu gosto muito de criar. Então, eu vendi a escola e estou recomeçando do zero, basicamente, porque eu acredito muito na transformação que eu posso causar. E é por isso que essa primeira turma ela vai ser muito importante para mim. Para que a gente possa fazer com que definitivamente alunos possam falar inglês, possam se tornar fluentes em inglês. Bom, eu queria deixar aqui para vocês uma dica. E a dica é a seguinte: um livro do qual eu tirei muitos dos exemplos que eu trouxe para vocês aqui hoje na live. Tá? A gente falou sobre as histórias dos ice skaters, a gente falou sobre essa história, né, do Mozart, enfim. Esse livro ele foi escrito por um cara que foi campeão de table tennis, tá? De tênis de mesa. E esse cara estudou a questão do talento. E nesse livro ele prova que para você atingir qualquer habilidade, seja ela falar inglês, seja ela se tornar, você só precisa de uma prática inteligente e se colocar em condições que vão te levar àquele resultado. O nome do livro chama Bounce e o nome do ex-atleta, ex-campeão olímpico de table tennis é Matthew Seed. O Matthew, ele é inglês de uma cidadezinha da Inglaterra que exportou campeões de table tennis por muitos anos. Ele começou a estudar as condições que levavam aquilo. Então, a dica para você é a leitura de Bounce, do Matthew Seed. Eu vou deixar nos stories lá do Instagram, tá? Para quem quiser, tá bom? Eu vou deixar aqui eu não sei se esse livro tem em português, para ser bem honesto para vocês, eu acredito que ele não tem. E se ele tem também não interessa, né? Não interessa porque aqui é aula de inglês, né? Então a gente tem que aprender a ler inglês, né? É isso mesmo. Ó, vou deixar aqui no Facebook o nome do livro, tá? E o autor, tá bom? Olha, tá vendo? Bounce by Matthew Seed, tá bom? E aqui no Instagram eu vou deixar para vocês a capa do livro para quem tiver interesse e baixar o livro. A gente se vê amanhã. Amanhã temos aulas de estrutura. Temos aulas de inglês, conteúdo mesmo. Hoje a gente fala de habilidades, a gente fala de um monte de coisa que é importantíssima para você poder de fato falar inglês, mas amanhã a gente vai falar de estrutura, vai falar de conteúdo. É aula de inglês mesmo, como se fosse na escola, só que online, daí onde você tá, da sua casa. A gente se vê amanhã aqui. Eu vou mudar o horário da live amanhã, hein? Vou mudar. Não vai ser mais 7h30, vai ser 7h29, tá bom? Então amanhã às 19h29 a gente se vê aqui. See ya, bye bye.